Secretário, obrigado aí por participar do Morning. Você estava explicando há pouco que a Embratur se tornou uma empresa privada, né? Só que você só leu até a metade o que é a Embratur. Você não quis ler por inteiro porque ia ficar ruim para você. A medida provisória 907 que você estava lendo, que criou a Embratur como um serviço social autônomo sob regime jurídico de direito privado, diz que a Embratur não tem fins lucrativos, é de interesse coletivo e de utilidade pública. Não é uma empresa privada, como o Mário Frias está tentando passar. E não é só chegar lá com um currículo bom, como uma empresa privada faria para contratar. Ela é uma autarquia, sim, do Ministério do Turismo, e mesmo o Ministério cuja sua pasta é subordinada. Foi por isso que você e o seu cunhado tentaram esconder da imprensa esse cargo que ele ocupa? Ô Guga, tudo que você acabou de dizer, você reforça exatamente o que eu disse. É uma empresa privada. Eu não tenho gerência nenhuma sobre a empresa, nem as decisões da empresa. Você vai deixar eu falar? Claro, depois eu completo, então. Obrigado, então, querido. O que acontece é o seguinte: eu não tenho ingerência nenhuma sobre as decisões e contratações da Embratur. E é como eu falei, meu cunhado é um advogado formado, correu com os currículos como todo brasileiro aqui em Brasília e conseguiu, por seus méritos, uma vaga na Embratur. Eu não tenho absolutamente nada a responder sobre isso, porque é exatamente o que eu te expliquei. A minha secretaria está ligada ao Ministério do Turismo. E como eu expliquei antes, a Embratur hoje, a partir de 2019, eu nem estava no governo ainda, é uma empresa privada que toma suas decisões independentes do governo. Agora, eu sinceramente, Guga, não estou aqui para ficar debatendo ou discutindo com você, que a gente sabe perfeitamente que é militante, inclusive o seu pai faz ataques recorrentes à minha pessoa. Então, eu acho que se você quiser continuar com esse assunto, a gente vai ter um probleminha na justiça, tá? Olha só, isso é outro fato curioso. Você tem essa mania de fazer o chá revelação dos processos que você vai tocar, né? Você fez o chá revelação ontem dizendo que ia processar a Fontinelli e agora está fazendo o mesmo comigo, achando que vai me intimidar. Mas você não vai me intimidar. E voltando à Embratur, ela recebe dinheiro, quem sustenta a Embratur é a Previdência Social. É um dinheiro como o Sebrae recebe. Você dizer que a Embratur é uma empresa privada e só ler pela metade o que é a Embratur como você fez, mostra que você, de fato, está tentando esconder o que vocês já tentaram esconder da imprensa, que é esse cargo que vocês não queriam explicar, né? De R$ 18.400. Segundo você, conseguido apenas por conta do currículo dele, né? Mas por que vocês quiseram esconder isso da imprensa? Fica ainda a pergunta, por que você não quis responder ao Guilherme Amado? Por que o advogado bloqueou o Guilherme Amado e disse, negou que ele ocupasse esse cargo no primeiro momento? Por que as mentiras? Se é algo, enfim, que vocês nem deveriam estar explicando por ser, segundo você, está tentando jogar essa cascata uma empresa privada. E não é uma empresa de utilidade pública. Mas vai, continua. Cara, quando você abre a boca, a gente já sabe que vai sair militância. Acho que qualquer um que está aqui sabe disso, inclusive seus colegas. Desviar o assunto, responde. Tá fugindo. Responde. Menino, deixa eu falar uma coisa. Não, só responde. Eu mesmo bloqueei Guilherme Amado, porque é outro mentiroso, assim como você e seu pai, tá? Mentiroso é você e você é um moleque. A hora que você quiser conversar, eu estou à sua disposição. A gente pode conversar. Eu te explico direitinho como funciona a história. O que eu estou dizendo para você é que estou conversando. Mentiras, todas as suas bravatas e mentiras, você não tem como provar nada, absolutamente nada. É isso que eu estou falando que é leviano. Você é um garoto que usa o seu espaço todo dia para difamar um governo legítimo, com suas historinhas e mentirinhas, sentadinho no seu sofá bonitinho, recebendo o seu dinheirinho, sem correr riscos, garantidinho pelo nome que você leva, tá, garoto? Então, ô Paulo, esse rapaz aqui, ele é um moleque. A hora que você quiser, moleque, você vem aqui e a gente conversa. Acabou a molecagem com você. Secretário, sabe apontar o dedo. Entendeu, garoto? Secretário, por favor, vamos voltar. Vamos voltar. Vocês estão muito nervosos, gente. Vocês ficam muito nervosos numa conversa, pelo amor de Deus. Secretário, vamos voltar. Não é.
Eu queria fazer uma pergunta para o... Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, porque estão vários os pontos e o secretário está aqui justamente para esclarecer e a gente precisa perguntar. A polêmica, o secretário, do momento foi justamente a sua viagem para Nova York, aqueles gastos lá de R$39 mil, de você e o seu adjunto. O presidente da República o retirou da comitiva que iria para a Rússia e também para a Hungria. Eu queria que o senhor pudesse esclarecer o seguinte, por que essa viagem e qual efetivamente foi a agenda? Porque o senhor disse que foi conversar com um lutador, certo? O senhor até poderia me lembrar. O Enzo Grace. O Enzo Grace, exatamente, o Enzo Grace. E o senhor fez algumas reuniões, o senhor também fala da questão do método Broadway, que o senhor estaria tentando trazer para o país e tal. Foram 4 dias de agenda. Segundo consta aí o que foi divulgado, são 3 reuniões. O que o senhor efetivamente fez lá? Acho que é importante da gente tentar esclarecer aqui. Tá. Paulo, em primeiro lugar, todas as informações da viagem estão no site da Transparência. A viagem custou isso mesmo. Uma viagem para 2 pessoas que dividiram um quarto e que andaram por Nova York a pé. Muito diferente dos últimos governos que iam para gastar em hotéis caríssimos, gastavam fortunas. Nós temos a prerrogativa de gastar pouco nas viagens. Outra mentira da imprensa, que nós fomos de executiva. Não fomos. Fomos de econômica. A agenda tinha alguns compromissos importantes, tá? O primeiro, que foi o foco da viagem, a nossa ida aos escritórios da Broadway. Não só para entender como fazem peças de sucesso sem recursos públicos, mas também para cobrar dessas pessoas que fizessem, ao trazer um espetáculo para o Brasil, uma contrapartida profissionalizante para atores de musical. Foi uma luta muito grande conseguir manter o teto para os musicais. Nós mantivemos o teto original para musicais, porque há uma preocupação da própria classe de que esse governo vai baixar o teto e vai tirar a possibilidade de financiamento dos musicais. Então, essa visita lá se fez importante justamente para isso. Estreitar os laços, conversar com os grandes profissionais para informá-los que a nova política do governo não permite mais gastos absurdos e que era necessário, dentro da estrutura de um musical, que ele trouxesse para o Brasil a formação profissional para essa trupe, né? Que são cantores, músicos, maestros, cenotécnicos, cenografia. Então, que se tivesse a obrigação em contrapartida desses contratos, a formação profissional para o Brasil. É muito importante que o nosso mercado nacional não perca espaço diante da força do mercado internacional, tá? Esse foi o primeiro aspecto. Outro também relacionado a isso é que a gente estava em planejamento da nova instrução normativa, que iria baixar os tetos, como foi feito. Então, era muito importante que nós trouxéssemos um embasamento com uma indústria de sucesso. Eu fui visitar mais 2 profissionais. O Bruno, como é o sobrenome do Bruno? O Bruno e o Renzo Grace. São 2 profissionais de sucesso, inclusive o Renzo... Esse é o lutador, certo? Esse é o lutador. Gente, pelo amor de Deus, não vamos diminuir a pessoa. O Renzo é de uma família brasileira, sucesso. Não estou diminuindo, mas ele é lutador. Então, deixa eu só arredondar, porque a lutador é muito pequeno para o Renzo. O Renzo é um embaixador do sucesso brasileiro no mundo. O Renzo é uma pessoa de sucesso, reconhecida nos países árabes, na América. Só no ano passado, 3 filmes lançados em Hollywood fizeram menção à história de vida do Renzo. Ele é um brasileiro de sucesso fora do Brasil e ele tem o interesse de contar, de uma produtora americana, tem o interesse de contar a história do Renzo, assim como fizeram um livro sobre ele, para contar a história dos pais, a história da família Grace, que é uma família que levou o sucesso do Brasil para o mundo. Assim como o Bruno Garcia, que é outro profissional que atende pessoas em Nova York, um profissional de alto padrão, e ele também tem um projeto de audiovisual em que ele quer fazer um documentário sobre os brasileiros de sucesso na América. Foi uma reunião de 1 hora com cada um deles. A gente estava indo para buscar a possibilidade de falar bem do Brasil nos Estados Unidos, falar bem do Brasil e das propostas da política pública para as pessoas da Broadway, para escritórios de sucesso na Broadway, entender como produzem alto nível com dinheiro privado, fazê-los entender que aqui mudou
que aqui, quando eles vierem trazer um espetáculo, eles não vão poder só trazer o espetáculo, eles vão ter que deixar conhecimento, deixar formação profissional para os nossos jovens. Então, é uma viagem de $6 mil, na realidade do brasileiro é muito dinheiro, sim, mas foi uma viagem planejada para ser feita com o menor custo possível, numa comitiva de 2 pessoas, de classe econômica. Secretário, mas aqui eu vi numa matéria de jornal que falou que a passagem aérea de cada um em classe executiva custou R$26 mil. Não foi de executiva, secretário? Essa é a mentira. Nós fomos de classe econômica. Mas custou R$26 mil a passagem? O custo da viagem, se não me engano, está em 39 mil, é isso, Hélio? 78. 78, pelo que eu estou vendo aqui. São 2 pessoas, né? 39 vezes 2, isso. Pelas 2 pessoas, foi uma viagem de $6 mil. Gente, desculpa. Vocês querem isso a fundo? Zoe, você quer ir a fundo? Entra no site da Transparência. Eu estou realmente lendo aqui no jornal. Eu vi isso aqui no jornal, por isso que eu estou perguntando para o secretário, para tirar essa dúvida. É isso que eu te falo. A viagem, todas as viagens nossas... Gente, nós estamos há 1 ano e 8 meses no cargo. Nós fizemos 5 viagens internacionais, todas com agenda. Você quer comparar com viagem ministerial? Você quer comparar com governos passados? Todas essas viagens que nós fizemos, nós viajamos de econômica, sendo que o secretário especial, ele pode viajar de executiva. Tem um decreto que deixa a gente viajar de executiva. Mesmo assim, sabendo de todas as repercussões negativas que a imprensa já quer ligar ao governo federal, nós fizemos a viagem em classe econômica. Em relação à viagem da Rússia, que o Paulo perguntou, Paulo, a questão da Rússia foi um pouco mais sensível. Nós tínhamos 3 agendas marcadas. Ô, Mário, você acha que o Bolsonaro te tirou da viagem por conta desse episódio de Nova York? Não, deixa eu te explicar o que acontece, você vai entender. A gente tinha uma agenda muito importante na Rússia, assinar um tratado de cooperação cultural, na Hungria também, e na Polônia a gente ia inaugurar o busto de Rui Barbosa. É um busto que foi feito de Rui Barbosa na Polônia, uma homenagem fantástica. O que acontece? Essas viagens, elas não tinham convergência nenhuma, a nossa com o presidente. Essa viagem estava planejada há 6 meses. A do presidente também, se não me engano, já tinha um bom tempo de planejamento. Mas a questão é a seguinte, vamos lá ao fato, qual é? O presidente me ligou e disse assim, Mário, a gente está com um problema, eu estou reduzindo a comitiva, porque qualquer caso de Covid relatado lá, nenhum de nós vai poder estar com o Putin. Era uma exigência da embaixada que ninguém da comitiva tivesse Covid. Mesmo testando, você sabe que você pode testar aqui, chegar lá e você pode estar com Covid. Você pode chegar lá e ter o teste com Covid e ter que voltar. Só que nesse caso, as exigências internacionais foram, se uma pessoa da comitiva apresentar o teste positivo, todos irão voltar. Então, foi mais do que coerente o pedido dele para que a gente adiasse a viagem.